Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé, do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E o presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Então, estamos aqui em mais um vídeo, do novo ciclo de conversas, e fascismo à luz do Estatuto, E acredito que seja importante a gente conversar sobre isso, a gente tentar compreender o fascismo, tentar compreender o que motivou os fascistas, porque hoje mesmo, no Congresso Nacional, estava tendo a reunião, mais uma vez, do impeachment. Hoje foi o dia das pessoas que defendem o governo, E assim, vira e mexe, um deputado interrompe o outro e o chama de fascista, Ontem também, quando foi a exposição das pessoas que defendem o impeachment, também houve deputados da esquerda chamando outros deputados de fascista, Então a gente vê que a direita chama a esquerda de fascista, a esquerda chama a direita de fascista. Então o fascismo não é uma exclusividade ideológica, E assim, tanto não é também nem restrita a opinião dos nossos representantes, dos deputados federais, Porque ontem, eu vi uma postagem do Marco Antônio Villa, que é historiador, uma pessoa que tem todo o seu respeito na pesquisa histórica, e assim, parabenizando, os professores, tanto a Janaína, Janaína Pascoal e o Miguel Reale Júnior, assim, que eles deram uma aula, e vão ajudar contra o golpe fascista, Bom, e também tem a carta que o Wagner Moura, está circulando pela internet, que ele escreveu, que ser a favor da democracia, ser contra o impeachment é ser a favor da democracia, e sim, evitar uma tentativa de golpe fascista, Então, assim, a gente não sabe muito bem o que é fascismo, não sabe muito bem o que é fascista, mas a única certeza que a gente tem é que é uma agressão, uma tentativa de agressão, de ofensa, de um lado para outro, E isso me entristece porque, assim, as palavras não podem ser banalizadas, muito menos por pessoas que são profissionais da palavra, No caso, professores universitários, parlamentares, e artistas com grande exposição, Bom, aí, compreendendo que isso é um choque já, e também não é de hoje, Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, na rede social, eu tinha compartilhado um vídeo de uma outra pessoa, Estava dando uma opinião sobre umas coisas. Aí uma das pessoas do meu grupo de amigos disse assim, mas você está ouvindo esse fascista, Aí eu perguntei, mas quem não é fascista, E assim, e aí esfriou, todo o companheirismo que existia, porque assim, se você, buscar compreender as coisas, você precisa ouvir todos os lados, E assim, você sempre vai ter essa patrulha, um chamando o outro de fascista, Mas vamos compreender isso. Olha só, nós já lemos 4 artigos do Estatuto, E vamos ler o 5º. E o 5º ele é mais emblemático, assim, é um trocadilho,
bastante idiota, né? Mas assim, é porque o artigo 5º ele define, né, qual que é o emblema do Partido Nacional Fascista, né? E o emblema, né, artigo 5º do Estatuto do Partido Nacional Fascista, diz que o emblema do Partido Nacional Fascista é o fácil litório. Aí você pode procurar no Google, né, o que é o fácil litório. É um símbolo de autoridade da antiga Roma, né? A gente já conversou que o fascismo é muito dedicado à Itália, um fenômeno depois da unificação da Itália, né? A unificação era um fato recente, né? Então, assim, eles tiveram muita dificuldade de harmonizar, né, as relações, porque todo mundo se une, mas todo mundo mantém as suas prioridades, e como é que você vai fazer uma agenda priorizando todos ao mesmo tempo, né? Isso aí é uma coisa, é um desafio de difícil solução, né? E quase nem sempre tem solução, mas a gente sabe que tentar atender a todos ao mesmo tempo corre o risco de não satisfazer ninguém, né? E assim, você só consegue fazer isso com um pulso forte, né? E esse pulso forte foi o espírito que, né, foi incorporado pelo fascismo, né? Tanto é que o fácil litório, ele é um machado, né? E esse machado era um símbolo de autoridade porque dava, né, ao soberano, né, o líder, né, a função de juiz, de punir, né? E punia com esse machado. E assim, e o simbolismo é tão grande, né? Porque essa punição é pelo interesse coletivo, né? Tanto que o machado na antiga Roma, esse fácil, ele não era feito com uma lâmina e um cabo. Ele era feito com o cabo dessa lâmina, era um feixe, né, de madeira, né? Mostrando que o juiz, ele não punia, né, por interesse individual, ele punia por interesse coletivo, né? Então, assim, é um emblema, né, que a gente precisa entrar na esfera do contemplativo, né, para poder absorver aí, tentar compreender aí todo o alcance, né, do seu significado, né? E assim, é um símbolo da antiga Roma, né, sobre a bandeira da Itália, né? Esse é o emblema, né, do fácil, né, e do Partido Nacional Fascista. E assim, e lembrando que a ideia de nacional, né, é uma Itália, né, unificada, recém-unificada e com todas as dificuldades para essa unificação. Agora, a gente precisa lembrar que os maiores críticos do fascismo, né, são socialistas, por exemplo, os comunistas, né? A gente vê que existe aí uma divergência de agenda, de prioridade, né, de conceito das coisas. Os socialistas são internacionalistas, né? Então, assim, todos os povos, não haveria assim uma fronteira. Todos os povos estariam sobre primeiro, pela ditadura do proletariado, representada por né, por um líder, né, universal, né? Isso aí já era contra o fascismo, porque o fascismo lutava pela soberania da Itália, né? Que também já era uma confederação, né? Mas estava tentando se impor como um Estado único, né? E, bom, aí já haveria um choque, né, de visão de mundo e de objetivos e de metodologias, né? E aí depois, né, os maiores críticos do fascismo são os anarquistas, né? Que são pessoas que já não aceitavam nenhuma liderança, né? A autogestão de cada indivíduo, né? Assim, vivendo em solidariedade, mas sem essas fronteiras intelectuais, sem essas fronteiras de conceito e de um dominando o outro, né? Então, sim, são ideias nobres, né? Mas
se entrava em choque direto com o objetivo, né, da Itália naquele momento, né? E também havia uma grande diferença, né? Assim, quem são os maiores críticos do fascismo são os pacifistas, né? Porque o fascismo, para ele conseguir, né, homogeneizar os interesses, né, de todos, né, criar uma nova identidade, né, a italiana, né, precisou fazer isso com um apelo militar, né, e não só isso, né, porque assim, todos os italianos, eles eram italianos após a unificação, né, já é um povo de tradição guerreira desde Roma, né, mas se identificaram como italianos após a unificação, porque antes cada um era napolitano, outro era veneziano, outro era fiorentino, outro era genovês, né? Então assim, tinha que criar essa identidade, né, única. Só conseguiu fazer isso através, né, do apelo militar. E também tinha ali, né, todo o tumulto da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, ali, nesse tumulto da Primeira Guerra Mundial, né, o saldo de guerra da Itália não foi muito, né, assim, vantajoso, né? E a Itália teve que conviver, né, com vários mutilados, né, de guerra, feridos de guerra. Isso, né, o governo tinha que dar uma resposta para isso, né? Era uma emergência naquele momento, né? E assim, e criou-se essa questão, esse ambiente militar, né, do contexto europeu, né, daquela época, e é uma questão de prioridade, né? Então, a gente precisa compreender o fascismo desse ponto de vista guerreiro, né? E assim, todo mundo que luta, né, luta por um ideal. E como é que você representa esse ideal? Você tem um símbolo, né? E o símbolo que Mussolini, que era um pedagogo, né, não só um pedagogo, mas um jornalista, um propagandista, ele conseguiu unir as pessoas, aglutinar as pessoas, né, com o símbolo do fascismo, que é um símbolo da antiga Roma, de autoridade da antiga Roma. Ali conseguiu, de uma certa maneira, aglutinar os colaboradores que queriam fortalecer, né, a Itália enquanto um Estado soberano, né? E assim, o anarquista também era italiano, né? Mas o anarquista não era colaborador do projeto de Estado italiano. Então, para você fazer essa distinção, né, você tinha o italiano e você tinha o italiano fascista, né, que era dedicado a essa união. Você tinha o socialista, que também era italiano, também tinha todo o direito de ser italiano, mas um italiano que não estava colaborando para o projeto prioritário de unificação do país, né? Estava com uma agenda internacionalista, né? Então, assim, como você vai distinguir, né? Você primeiro cria a identidade do italiano, né? As pessoas abrem mão, né, da sua antiga identidade regional, né? Adota uma língua de civilização, que é o toscano, né, que vai ser o dialeto que vai ser a língua oficial. O italiano de hoje, né, era o dialeto de uma região, né, do toscano, né, da Toscana. E assim, os outros grupos, né, que falavam outros dialetos, outros idiomas, adotaram isso. Mas, ideologicamente, né, eles não se viam unidos, né? Eles eram unidos como italiano, um cidadão de um Estado único, mas com agenda política diferenciada, né? E isso criava uma série de conflitos internos, né? E não só isso, né? Fragilizava a Itália no contexto internacional, né? Então, gente, caras que alícias para todos vocês. A gente continua falando a respeito do Sura, sobre esse e outros assuntos, né? Para compreender melhor esse nosso momento, né? E porque é do Pai, né? O universo,
dinamismo, é mais elevada a honra. Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.